Doutora Cristiane, como que foi a recepção, né, pelo legislador? Porque me parece que a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa, ela baseia-se um pouco na legislação europeia, né? E como é que foi essa vinda da legislação? Isso realmente era algo que a sociedade precisava passar por isso, nesse exato momento, um momento que também existe outras discussões no mundo digital. Era o momento? Como é que foi a evolução disso? Olá, Gilberto. Olá, Daniel. Que bom estar aqui com vocês, né? É uma honra, ainda mais para falar de proteção de dados, que é aí um tema que me cativa muitos olhos. Mas quando a gente fala dessa proteção de dados, você bem falou, nós importamos a nossa lei de uma lei europeia, que é a GDPR, a nossa é LGPD, a deles é GDPR. E por que esse movimento aconteceu? Então é importante a gente entender o contexto mundial, né? Por que isso aconteceu? Por que o Brasil entrou nessa onda da proteção de dados? É uma onda, não é uma onda? Mas a gente tem que entender o seguinte, que com o aumento, principalmente tecnológico, embora a LGPD não se aplique só aos meios digitais, ela também se aplica aos meios físicos, papéis, documentos, o grande impacto da LGPD, sem dúvida nenhuma, é nos meios digitais, é no meio virtual, é nessas transações que a gente faz através de aplicativos. Nós nos vimos ali imbuídos, né, imersos ali num mundo que era absolutamente desregulamentado. Mas isso acontecia. Nós não tínhamos uma regulamentação. Não havia ali nenhum espectro, não havia ali nenhuma delimitação de como se comportar, de como tratar isso. Até então não era preocupante. Nós não tínhamos também a preocupação porque nós não conhecíamos a dimensão. Veio os Estados Unidos, né, numa eleição de 2018, através da Cambridge Analytica, onde os dados das pessoas que utilizavam o Facebook, quais dados que eram esses? Os dados comportamentais. Curtidas, like, dislike, curte mais tal música, curte mais tal ideologia, curte mais direita, mais esquerda. Esses dados, eles foram compilados para influenciar o discurso à presidência dos Estados Unidos, cativar aquelas pessoas para que aquelas pessoas ouvissem o que elas queriam ouvir. Então, através dos dados comportamentais que as pessoas espontaneamente forneciam naquela rede que era o Facebook, eles conseguiram fazer um compilado comportamental. Então, eles começaram a perceber que quem tivesse acesso a esses dados e tantos outros dados que são ali movimentados, principalmente na internet, teriam um poder, teriam ali uma ferramenta para utilizar daqueles dados em benefícios próprios. E no caso dos Estados Unidos, isso impactou diretamente na eleição presidencial. Isso tem alguma coisa a ver com essa decisão agora, recente aqui em Belo Horizonte? Parece que o juiz da... Exatamente, é essa decisão, porque o juiz da 25ª Vara, salvo engano, aqui de Belo Horizonte, ao analisar um pedido correlato dos vazamentos de dados do Facebook 2018, determinou que os brasileiros que tivessem conta no Facebook com espectro lá nos Estados Unidos, com atuação nos Estados Unidos, também tinham direito a essa indenização, porque a violação de dados aconteceu lá. Não é para aplicação de todos os brasileiros, mas os brasileiros que tinham conta, que movimentavam em determinado estado, ou que estavam em determinadas comunidades, que tinham esse alvo, esse limite, esses brasileiros poderiam também ser indenizados. Justamente porque se comprovou que o vazamento desses dados foi ofertado de maneira indevida, porque aquela empresa não tinha o consentimento para ter aqueles dados. Porque a gente fala tanto de consentimento. E aí vem a Europa, olha esse cenário todo e fala: aqui não, aqui a gente precisa regulamentar. Então começa, né, esse estudo, começa essa preocupação em se criar uma legislação que fosse ali protetiva, que tivesse um caráter de proteção desse universo de dados. Então, assim, eu posso utilizar dados? Posso. Em que medida? Em qual circunstância? Sob que aspecto jurídico? Sob que aspecto legal? E aí surge a GDPR. E o Brasil é um parceiro comercial da Europa, muito grande. A Europa é parceiro comercial do Brasil. E a GDPR, assim como a LGPD, exige que os parceiros estejam adequados, igualmente adequados. Então, quando a Europa corre e estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados deles, o Brasil entra também nesse movimento. Por quê? Porque senão ele perderia ali poder comercial com a Europa. Então, ele instala a proteção de dados aqui, que ele pega essa lei, a nossa lei é muito parecida, tem dados praticamente, as diferenças são bem peculiares, são poucas, mas o Brasil incorpora essa lei para quê? Para que ele não perca o caráter competitivo econômico com os parceiros europeus. Então, daí essa necessidade de adequação, tanto do Brasil, que veio exportada aí da Europa.